assim, o que vocês querem comigo? Aí você vai chamar Moisés de Satanás, irmão. Isso é um absurdo dos absurdos. Agora você vai querer chamar Josué também, né? Alguma coisa que Josué fez lá atrás, lá, vai revirar a Bíblia lá, revira lá. Você gosta de Bíblia? Eu parei com Bíblia, eu vou para as Escrituras. Agora você gosta de tanto é que eu não falo versículo, capítulo, não falo nada aqui. Tá escrito, quem quiser procure. Escreve lá, vai lá na Bíblia Online lá e escreve lá um trecho desse texto, dos textos que estiver falando aqui. Aparece tudo para você e leia tudo, não leia versículo não, leia tudo. Agora você tem que parar, analisar, porque você está indo para o caminho errado. Você pegou um versículo isolado e está chamando agora Moisés de Satanás. Ah, porque ele mandou matar. Ele não mandou matar ninguém. O anjo falou para ele: vai e fale para o povo pegar a espada e passar cada um no seu irmão, no seu vizinho, no seu amigo. O anjo falou para Moisés falar: Moisés está fazendo igual você, repetindo o que o seu pastor fala. O seu pastor falou onde 2 ou 3 estiver reunido, para que tem que dar para que haja mantimento na casa do Senhor. Você está repetindo só os versículos que o seu pastor mandou. Ah, está fora do sistema? Que bom, mas o sistema não está fora de você ainda. E eu não falo isso só para você não, falo isso aí para todos que estão ouvindo, para todos que sabem disso daí. Porque o sistema ainda, infelizmente, tem partes do sistema em mim ainda, que às vezes eu não tenho como, eu blasfemo, eu falo graça. Às vezes eu falo graça. E outras palavras mais que não vale a pena comentar aqui, mas o principal desse vídeo é dizer: tudo o que é da velha aliança é sombra futura, sombra para a nova aliança, e inclusive algumas coisas para nós que ficou de respaldo, em entrelinhas até algumas coisas até que eu posso dizer, das profecias que foram feitas pelos videntes do nosso Criador, como Amós, capítulo 6 também fala a mesma coisa a respeito de templo. Já estou cansado de sofrer as vossas reuniões, os vossos murmúrios, seus lamentos, suas músicas. Não faça como Davi, ele fala assim: não faça como Davi fez, seus instrumentos e músicas, não faça como Davi. Ele põe um exemplo de Davi, ele fala não faça como Davi. Ele podia falar não faça como qualquer um, mas ele fala Davi, não faça como Davi. Fica para nós toda a indicação do nosso Pai, para a nossa vida hoje em dia, 2015, hoje é dia 5 de outubro, e são 2h35 da manhã, no dia 5 de outubro de 2015. Então ele faz o que? Uma profecia. Na verdade, ali não é uma profecia, ele está falando aquilo ali, para que as pessoas não façam aquilo ali, não façam como Davi fez. Eu não me agrado as vossas músicas, seus cantos, suas letras, suas lamentações, suas orações repetitivas. Ele fala isso daí o tempo todo. Ele fala em Jeremias capítulo 7, ele fala em Isaías capítulo 1. Ele fala em todo lado. O Salvador fala: eu não aceito o louvor dos homens. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por que o povo está querendo servir o Salvador, se o Salvador é que veio para servir a gente? É tudo o contrário. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos amar o próximo que ele pediu. Mas só isso é pouco, meu irmãozinho. Você não está com raiva de mim agora mesmo? Você está me amando? Está me amando? Não. É difícil amar, não é? Se preocupe só em amar o próximo, você vai ver que já é uma coisa muito difícil de você fazer. Porque não é só eu, o seu próximo, não. O seu vizinho que às vezes enche sua paciência. Aquele cara do seu trabalho que quer passar rasteira em você todo dia. Seu patrão que não dá em sossego. Sua sogra, seja mulher ou homem, no caso aí que esteja ouvindo, a sogra de ambos, que pode ser uma santa, mas pode ser também uma santa não. Tá vendo? Outra palavra que eu blasfemo, santo, a palavra não é boa. Santo, vem de Satanás, vem de Satã, santo, san. A palavra começa com san.
Eu estou falando, você não está falando nada. Procure na etimologia da palavra. Vai buscar a raiz da palavra. Não fale palavras que as pessoas inventaram e você não sabe o que significa. Vai saber as palavras que significam para você poder falar as palavras corretamente. Eu mesmo, sabendo, falei errado agora. Mas a sua sogra pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito querida, mas pode ser que a outra do seu vizinho não seja tão boa assim. É amar o próximo. O pai abomina para o pai, nós não podemos. Nós até podemos querer, mas na verdade mesmo, nós não podemos agradar o nosso pai fisicamente. Ou o Salvador estava mentindo na beira do poço para a samaritana quando disse: chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, porque tem os falsos, vamos fazer parte dos verdadeiros ou dos falsos? Pensa, irmãozinho, irmãzinha, né? Todos que estão ouvindo, pensa. Vamos fazer parte dos verdadeiros ou dos falsos? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, em entendimento. Bater palma, pular, cantar, gritar, rolar no chão não é espírito, isso é físico, isso é tátil. E espírito é entendimento. Aí voltamos na outra passagem que ele diz: quando quiser falar ao Pai, orar ao Pai. Orar, falar é a mesma coisa, né? Vá no íntimo do seu quarto e fala com o Pai. Quando quiser, não é necessário. Sabe por quê? Porque o Pai é onisciente, Ele sabe de tudo o que você precisa. Você pode falar com o Pai o quê? Pedir perdão. Nem isso. Ele já sabe que você está arrependido e que você não vai cometer mais aquele ato. Mas você quer aflorar a sua alma, digamos assim, desaflorar, né? Seria a palavra correta. Ou seja, sossegar a sua alma e falar assim: eu quero ficar em paz, eu tenho que falar com o Pai. Entra no íntimo do teu quarto, entra dentro da porta do seu quarto. Aqui é um quarto, embora não pareça, mas é um quarto aqui, né? Mas entra no quarto sozinho e fala ao Pai. Porque o seu convívio com o seu Pai é íntimo. O meu convívio com o meu Pai é íntimo. Entre eu e Ele. Você não tem que ficar sabendo dos meus pecados, das minhas culpas, das minhas coisas. Eu não tenho que ficar falando em voz alta para você saber, nem você tem que ficar falando para os outros saber também. É íntimo, é uma coisa íntima sua. Tudo que está na velha aliança é sombra da nova, inclusive tudo. Inclusive tudo. Esses fatos que aconteceram com Sansão, com Dalila, né, que foi uma péssima mulher, uma péssima. Eu não sei ela devia ser muito linda, uma mulher muito formosa mesmo. Deveria ser, talvez em algum outro livro fora da Bíblia, alguma outra escritura descreva melhor da Dalila. Eu não encontrei ainda. Também nem tenho interesse em saber. Mas se tiver escrito, ela tem que ser muito, muito para Sansão olhar para ela, porque ela queria acabar com a vida de Sansão e acabou. Entregou ele e os caras mataram ele, arrancaram os olhos dele. São histórias, são pormenores que vão passando lá. São coisas que, se você não pensar, se você não parar para raciocinar, você não vai entender. Aí fala que o Deus do Velho Testamento era o Satanás. Olha, teve muitas coisas no Velho Testamento que eu desconfio. Eu já não vou julgar agora mais, mas eu desconfio que Satanás fez sim. Mas tudo com a permissão do nosso Criador. Porque o próprio Paulo fala, Shaul fala, olha, outra vez errando, tá vendo? Eu erro sempre. Paulo fala, Shaul fala, outra vez. Porque não há nenhum, já me perdi, já não é Paulo que fala que fala isso daí, ou seja, Shaul, né? Jeremias mesmo fala. Porque não há nenhum mal que aconteça na cidade que não seja pela permissão do Criador, do Pai. Ele tem que permitir, se ele não permitir, não acontece, meu irmãozinho. Nenhuma folha
de uma árvore cai se não for pela permissão do Pai. Você acredita nisso ou não? Não, né? Você desconfia, né? Não, uma folha cai porque cai, bateu o vento, mas o vento dá porque o Criador quer. Não, o vento dá porque eu acho que o vento dá. Sei lá, porque o mar bagunça as ondas lá. Sei lá porque, só sei que... Você acredita que o Pai faz tudo que acontece é porque o Pai quer? Você confia nisso daí? Acredita nisso daí? Que nem um fio do teu cabelo está escrito, os fios do teu cabelo estão contados. Isso me arrepia. Isso me arrepia. O nosso Pai conhece a gente até os fios do nosso cabelo. Pois é. Pois é, muito sério. Ou confia ou não confia, meus irmãos. Ou confia ou não confia. É difícil confiar, hein? Difícil. O Salvador falou assim, os apóstolos perguntaram para o Salvador qual é a vontade do Pai, qual é a vontade dele. Aliás, qual é a obra dele? Qual é a obra dele? E o Salvador respondeu: a obra do Pai é que vocês acreditem naquele que me enviou. Acreditem nele. Confiem nele, creiam nele. A palavra correta seria isso. Acreditar é crer. Acreditem nele, creiam nele. E nós estamos acreditando? Ou nós estamos julgando ele por coisas que no passado aconteceram, porque ele quis que acontecesse para o nosso bem hoje em dia, para que ficassem de exemplo, para que ficassem sendo sombras da nossa vida. Aí você quer julgar porque crianças morreram, porque mulheres foram assassinadas, homens foram esquartejados, seja lá o que foi que aconteceu. E hoje em dia, vocês estão vendo as notícias pela televisão das pessoas que estão sendo massacradas, mortas, degoladas, sangue frio, no Egito, no Oriente Médio, tirando essas guerras aí que os caras ficam fazendo aí, de um jogando bomba na cabeça do outro, ou do cara bomba que foi agora esses dias atrás lá, no meio daquela passeata de um monte de gente, se é muçulmano, sei lá que aquilo lá, porque eu não vejo televisão, eu vi pelo YouTube. A televisão tá tudo manipulado, o YouTube não. O YouTube tem um cara com um telemóvel lá assim, mostrando o que está acontecendo, não teve manipulação ali, o cara vai, pum, explodiu um monte de gente, morreu um monte de gente lá. Ora, então, vocês têm que falar assim, peraí, ele acabou de falar que tudo acontece porque o Criador permite. Então o Criador permitiu isso daí? Permitiu. Agora você vai julgar também o Criador? Vamos colocar aí na boa. Vamos colocar na boa. O Criador permitiu que o homem bomba fosse lá e explodisse um monte de gente. Entre tantas outras coisas que acontecem nessa vida. Agora por que você não julga também? Você está julgando o Criador por causa de coisas antigas. Agora as coisas que acontecem hoje em dia você não julga por quê? Não seria o mesmo Criador, que é o único, não tem outro Criador. Ninguém criou nada aqui na Terra. É o próprio Pai que criou tudo. Analise bem, vê se você está sendo coerente com você mesmo. Nem é com o Pai, é com você mesmo. Vê se você está sendo coerente com você mesmo. Vê se você não vai, a partir de agora, começar a olhar para você como um tremendo idiota. Aí você fala, pô, tá me xingando de idiota. Quem disse que chamar uma pessoa de idiota é xingar ela? Quem falou isso pra você? Você não sabe o que significa a palavra idiota? Também eu vou ter que dizer pra você o que significa a palavra idiota na sua etimologia, na sua essência, na palavra mesmo. Não no que o pessoal inventou, que idiota significa uma pessoa arrogante, sei lá, uma pessoa com outros significados. A palavra idiota. A palavra não, as duas palavras, idiota. Vai procurar, vai. Já dei uma dica. São duas palavras numa só. Idiota. Vai procurar. Vai pesquisar. Vai pesquisar. Eu não estou xingando você, não. Até estou elogiando você, chamando você de idiota. De uma certa forma, estou elogiando você. Claro que nós não devíamos ser idiota. Nós devíamos ser políticos. Aí você fala, pô, mas político
é do governo. Não, meus irmãozinhos, político não é do governo, político não é isso que você conhece como político. Político é duas palavras também, poli e depois ítico. Vai procurar o significado das palavras para você saber falar. Você não deveria ser idiota, você deveria ser político. Mas você... Eu não vou ficar... Agora não é aula de etimologia de palavra, e nem eu sou professor para ficar dando aula de etimologia. Eu apenas li as palavras porque eu tenho interesse em saber das palavras corretas que eu estou falando. Para eu não falar asneira, não falar besteira. Falar somente a verdade. Não falar mentiras. Não continuar dando continuidade ao que o sistema imundo, satânico fez até hoje. E continua fazendo. Propagando a mentira, tentando abafar a verdade, mas não consegue, porque a verdade ela vem e nos liberta, assim como libertou a mim, libertou você que está ouvindo, e muitos que não estão ouvindo, mas que eu sei que estão libertos também, e cada dia que passa, muito mais gente estão sendo liberta desses apriscos, que são essas sinagogas, ou posso chamar, ou esses templos de pedra, desse sistema imundo, satânico, denominacional, vindo da mamãe católica e agora suas filhinhas, todas filhinhas protestantes atrás dela, e brigando entre si, confusão, Babilônia, e até que ela caia. Então fica essa mensagem para vocês, meus irmãos, todos que ouviram e entenderam. E os que não entenderam, põe aí mensagem, né? A gente conversar, a gente bater um papo. E quem sabe com um pouco de leitura e de conversa, a verdade ela cai, ela vem à tona e possa libertar vocês também dessa prisão que é desse sistema aí que confundiu todas as pessoas. E os que estão fora e que criaram uma nova denominação, entre aspas, espiritual, até posso chamar de espiritual, com um entendimento, ou seja, um entendimento errado, chamando pessoas humanas que foram usadas pelo Criador. Usadas pelo Criador. Olha a história toda, usada para fazer determinados atos, que foi historicamente, até hoje, chegado até nós. E que deu toda essa geração que até hoje existe, chamar esses homens de Satanás. E pior, sem nenhum respaldo nas Escrituras. Nenhum. Que comprove mesmo, comprovar mesmo. Não existe. Não existe. O Satanás está batendo palma lá, porque falou, opa, tiraram eu de cena e estão agora olhando para Moisés. Opa, agora estão olhando para qualquer um, para Eliseu, ou para Elias, ou para qualquer um lá, que bom. Porque isso não tem nem nome. Não tem nem nome. Sabe, a palavra ignorância fica até bonita. A palavra ignorância fica até bonita chamar para esse tipo de situação. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Acho que tem mais passagens aí que precisa ser bem analisada, não é? Porque na Bíblia há muitas contradições, mas nas Escrituras não há, não, tá? Então fica o meu abraço a vocês todos, meu boa noite e o meu bom dia para quem é bom dia, né? Para quem está aí durante o dia, e o meu boa tarde também a você, né? Que de repente está agora à tarde assistindo também, fica o meu boa tarde para você. Tenha uma ótima tarde. E nós vamos nos encontrar mais. Vou continuar falando sobre esses temas que são um pouco mais polêmicos. Eu não retiro os vídeos que eu deixei do Êxodo à mentira, porque continua sendo a mentira o que nos contaram, continua sendo a mentira, porque tem muita mentira lá naquele meio lá que nós não sabíamos e com os vídeos viemos a saber. Só quero retratar uma situação. Eu usei, assim como os irmãozinhos aí que estão chamando Moisés de Satanás, eu usei os eventos que aconteceram
Eu coloquei aqueles eventos que aqui aconteceram. Ora, a cobra no deserto. Ora, levantou a mão para o mar se abrir, depois abaixou a mão, que não é abaixar, é levantar a mão. Eu falei errado, no vídeo eu falei errado, vou me retratar agora aqui. Não é abaixou a mão, é levantou a mão, é diferente. Levantou a mão, o mar se abriu. Feriu as águas com o cajado e o mar se abriu. E depois do outro lado ele levantou as mãos e o mar se fechou. Usando todas essas passagens que eu usei, ora, eram para eles atravessarem em 3 meses e demorou 40 anos. Como é que pode isso? Eu até podia deixar para a próxima, mas eu já me despedi e só para terminar então rapidinho eu vou dizer isso foi uma das coisas que mais me emocionou, e eu vou tentar não me emocionar agora também. Mas o nosso Pai, ele é tão bom que ele disse assim lá, lendo uma segunda vez o Êxodo, ele disse assim: eu poderia ter mandado o povo, os israelitas, o meu povo, pela terra dos filisteus, porque é um caminho mais perto, mais rápido. Mas eu preferi deixar eles dando voltas no deserto, livrar eles dos filisteus, porque numa guerra, numa contenda com os filisteus, eles poderiam se arrepender de sair do Egito e voltarem para o Egito a ser escravos novamente. Será que dá para você entender que maldade o Criador fez em deixar o povo 40 anos no deserto para atravessar? Para livrar eles de uma guerra, um conflito com os filisteus? Para que eles não se arrependessem e voltassem? Ou mais valia ele ter, olha, nós julgando novamente. Nós não temos que julgar nada. O Criador é perfeito. O Criador é perfeito. Ele nos manda por caminhos tortuosos, que nós achamos que é mal, para nos livrar do mal, do verdadeiro mal. E diga-se de passagem que os filisteus era a terra de gigantes. Leia um pouquinho mais o livro de Enoque e Jazar. O próprio Gênesis conta, os filisteus eram uma tribo também, não era só de gigantes, mas também de gigantes. Então as guerras iam ser muito massacradas. Esses gigantes, segundo o livro de Enoque, eles tinham aproximadamente 12, traduzindo as medidas das escrituras, que são diferentes das nossas hoje em dia, mas traduzindo as medidas, dariam em volta, mais ou menos, por volta de 12 metros de altura. Tem uns que falam 60 metros, exagero. Inclusive, tem uma versão que tem um zero a mais, dá 120 metros de altura. É exagero, isso não existe. Mas 12 metros sim. Eram 12 aproximadamente, haviam 10, 13, 11, 9, sei lá. Mas aproximadamente 12 metros de altura. Quem quer poder lutar com aquilo lá, né? E Davi conseguiu, né? Davi conseguiu derrotar um lá com estilingue, ou com a tiradeira, com a pedra lá, né? Mas é um outro assunto, né? De qualquer forma, você entenda que o Criador, ele faz as coisas da maneira correta. Nós não temos que julgar. Assim como uma criança não pode julgar os atos dos seus pais, que é para o seu bem, nós também não podemos julgar as atitudes do nosso Pai, que é para o nosso bem, mesmo que não seja a nossa vontade. Mas o próprio Salvador disse: seja feita a vossa vontade, não a minha, assim na terra como no céu. Então vamos parar para a gente pensar um pouquinho nisso daí, e ficamos por aqui, e até uma próxima, bem próxima mesmo, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, ou sobre qualquer um outro assunto aí que seja muito importante, que todos venham
a saber, da verdade, somente a verdade, ok? Obrigado mais uma vez.